Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. És feliz, sincera e amiga, sentimentos bons abriga o teu coração de mulher. Roberto Jefferson Monteiro Francisco nasceu em Petrópolis no dia 14 de junho de 1953, filho e neto de políticos petebistas. Seus pais são Roberto Francisco e Neuza Dalva Monteiro Francisco. Roberto Jefferson estudou no Colégio Werneck, em Petrópolis, onde concluiu o seu colegiado. Em 1975, ingressou na Universidade Estácio de Sá, onde formou-se em Direito em 1979. Roberto Jefferson é casado com Ana Lúcia Novaes Jefferson Monteiro Francisco, e tem 3 filhos: Cristiane Brasil, ex-deputada federal pelo PTB do Rio de Janeiro, Fabiana Brasil e Roberto Francisco Neto. Em maio de 1980, estreou na televisão no programa Aqui e Agora, da TV Tupi, apresentado por Ari Soares. No programa, foi simulado um tribunal, ao qual uma pessoa era julgada por um júri simulado de convidados. Jefferson foi convidado para defender o justiceiro Mão Branca enquanto Cavalcante atuava como promotor. Ao final do programa, Mão Branca foi absolvido pelos jurados. Com a falência da Tupi, Jefferson resolveu se mudar para a TVS em julho daquele ano, a convite de Wilton Franco, que havia sido diretor de Aqui e Agora, para participar como integrante fixo do programa Domingo à Noite. Entre 1981 a 1984, foi apresentador do programa de televisão O Povo na TV, que era exibido pela antiga TVS, que posteriormente se tornou SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Roberto Jefferson ganhou notoriedade na televisão por ser conhecido como o advogado dos pobres. Com a fama conquistada no programa de televisão, Roberto Jefferson foi eleito deputado federal nas eleições de 1982, entretanto, entrou oficialmente para a vida pública 11 anos antes, em 1971, ao filiar-se no MDB, onde permaneceu até o início de 1980, quando filiou-se ao Partido Popular, PP, fundado em fevereiro daquele ano, após o fim do bipartidarismo em novembro de 1979. Jefferson deixou o PP no mesmo ano para filiar-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, partido cuja primeira fundação foi em 1945, e havia tido a participação de seu avô. Roberto Jefferson permanece ativo no PTB até os dias de hoje, do qual foi o deputado federal mais antigo da bancada na Câmara dos Deputados. Outra coisa da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude nisto se cumpra. Durante a Constituinte de 1987, o PTB compôs o grupo político que seria chamado de Centrão. Roberto Jefferson participou ativamente, atuando contra o projeto então aprovado na Comissão de Sistematização, que possuía um viés claramente socialista. Sua função como deputado, segundo sua própria declaração dada em entrevistas anos depois, era de coordenador de plenário. No dia 3 de fevereiro de 1988, o Jornal do Brasil noticiou uma desavença no plenário da Constituinte por causa da prisão do deputado petebista Mendes Botelho, líder do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, então em greve. Jefferson se incitou contra o senador José Fogaça, que havia zombado do partido defender um grevista, mas ser favorável à proibição de greves de funcionários públicos. Em 2014, numa entrevista, Jefferson confirmou andar armado nas ruas, mas que, no plenário, os jornalistas haviam visto apenas uma capa de óculos, assegurando ainda que na época usava coldre aberto. No dia 21 de maio daquele mesmo ano,
o Correio Brasiliense publicou uma matéria relatando tiros disparados às 23 horas, ao acaso, pela janela da sala da liderança do PTB, onde estavam Jefferson e o líder do partido, Gaston Henrique. Roberto Jefferson relatou que os tiros foram apenas para testar um revólver Nagant da década de 1950, que acabaram ricocheteando e assustando um segurança. Como parlamentar, Roberto Jefferson propôs a extinção das polícias militares, as quais considerava dispendiosas e desnecessárias numa ordem democrática, mas a proposta não avançou da primeira fase. Em entrevista anos depois, orgulhou-se particularmente de sua atuação no capítulo da ordem social, citando a multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para demissões sem justa causa, emenda escrita segundo ele em cima das pernas e depois chancelada por Gaston. Roberto Jefferson foi favorável à presidência de 5 anos, sem reeleição. Sobre a Constituição como um todo, declarou ser uma bela Constituição, proteja muito bem os direitos dos menos favorecidos, idealiza um mundo da saúde educacional muito bom. Ainda não foi cumprido, até porque não há orçamento no mundo que sustente um sonho, mas é fundamental a cidadania constar no livrinho. Roberto Jefferson se tornou conhecido nacionalmente durante o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, em que atuou em defesa do então presidente. Em 1993, seu nome foi citado entre os envolvidos no esquema de propina na CPI do orçamento. Em 1994, durante depoimento, Jefferson chorou por 2 vezes, lamentando o fato de sua família ter sido exposta. Nessa CPI, ele foi incluído na lista de 14 parlamentares sobre os quais seria necessária maior investigação. No relatório final da CPI, a conclusão era que, com crédito total de $470 mil em 5 anos, seu patrimônio e movimentação bancária seriam compatíveis com o rendimento. A subcomissão de patrimônio teria constatado, porém, a existência de bens não declarados à Receita. Na década de 90, na Câmara dos Deputados, foi o relator de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cargo em que promulgou a Lei de Crimes Hediondos. Em 1997, Jefferson foi admitido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso à Ordem do Mérito Militar, no grau de Comendador Especial. Em 1999, o PTB o elegeu líder na Câmara, permanecendo até 2002. Em fevereiro de 2003, se tornou presidente nacional do partido, cargo que ocupou até 17 de junho de 2005, quando se licenciou do cargo por acusações de envolvimento em irregularidades praticadas na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. No primeiro turno das eleições de 2002, Roberto Jefferson apoiou Ciro Gomes, então no PPS. Já no segundo turno das mesmas eleições, recomendou voto para o candidato vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva. Como presidente do partido, Roberto Jefferson determinou a aliança com o PT nas capitais para as eleições de 2004. Em troca, o PT ajudaria financeiramente o PTB. Em 2005, Jefferson admitiu que a ajuda incluiu uma quantia de $4 milhões não declarada à Justiça Eleitoral, o que caracteriza crime tanto do PTB quanto do PT. Em 2005, a revista Veja divulgou o suposto envolvimento de Roberto Jefferson em um escândalo de corrupção nos Correios, na qual houve fraude a licitações e desvio de dinheiro público. Com a iminência da instauração de uma CPI no Congresso Nacional, Roberto Jefferson denunciou a prática da compra de deputados federais da base aliada ao governo federal, PL, PP, PMDB, pelo partido oficial, o PT. A prática ficou conhecida como mensalão. Em 14 de setembro de 2005, o seu mandato foi cassado, perdendo seus direitos políticos por 8 anos. O placar da votação foi de 313 votos a favor e 156 contra. No dia 10 de outubro de 2005, Jefferson teve sua aposentadoria como deputado publicada no Diário Oficial. Assim bem como outros deputados cassados que também recebem aposentadoria pela Câmara. Roberto Jefferson foi condenado em 28 de novembro de 2012 a 7 anos e 14 dias de prisão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Ele disse ser vítima de si mesmo. Jefferson também rejeitou a tese de que teria vendido o apoio de seu partido ao PT. Roberto Jefferson foi condenado a mais de 10 anos de reclusão em regime fechado, mas como recebeu o benefício da delação premiada, reduzindo em 1/3 a pena, sua pena foi reduzida para 7 anos e 14 dias e foi cumprida em regime semiaberto. Em 29 de maio de 2006, durante entrevista no programa Roda Viva, queixou-se do isolamento, mas disse que está de cabeça erguida. Na ocasião, Roberto Jefferson disse também que os negócios como advogado não estavam muito bem. Ele é especialista em direito comercial e tributário, mas seus potenciais clientes, empresas e corporações, temem possíveis represálias de órgãos governamentais, caso entrem em competições assinadas por ele. Em maio de 2015, Roberto Jefferson passou a cumprir o restante de sua pena em regime aberto, após autorização concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em março de 2016, foi indultado, junto a outros 5 co-réus, pelo mesmo ministro Barroso, com base no indulto presidencial de Natal de 2015, e quitou sua dívida com a Justiça. Roberto Jefferson foi acometido por um câncer no pâncreas, se afastou da rotina do partido e do Congresso. Foi abatido por uma forte depressão, mas em 19 de abril de 2020, ressurgiu em uma live, na qual denunciava um suposto golpe parlamentarista que estaria sendo urdido por Rodrigo Maia. Em seguida declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson divulgou uma foto segurando um fuzil, em sua rede social, dizendo que se prepara para combater o bom combate. Contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da pátria. Roberto Jefferson se mostrou a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, STF, e da regulação da imprensa. Declarou que Bolsonaro, para atender a demanda do povo e tomar as rédeas do governo, precisaria de 2 atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa caçar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias Globo. Se não fizer isso, ele cai. No dia 27 de maio de 2020, foi alvo de busca e apreensão pela PF em um inquérito autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes que combatia as chamadas fake news. Em fevereiro de 2021, Roberto Jefferson foi condenado a pagar R$50 mil para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por tê-lo chamado de Xandão do PCC, em alusão ao boato de que Alexandre teria advogado para o primeiro comando da capital, facção criminosa conhecida por essa sigla. Também foi condenado a pagar R$10 mil para a esposa do ministro, por ter insinuado, sem prova, que esta teria sido favorecida pelo cargo do marido. A campanha presidencial de Roberto Jefferson em 2022 havia sido oficializada em 1º de agosto de 2022, tendo Padre Kelmon como seu candidato a vice-presidente. Contudo, no dia 1º de setembro, ocorreu o indeferimento da candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade, dado sua inegibilidade até o fim de 2023 devido à condenação no Mensalão em 2013. Sendo Padre Kelmon escolhido pelo PTB como candidato à presidência. No dia 23 de outubro de 2022, após xingamentos contra a ministra do STF Carmen Lúcia, e violado medidas judiciais, teve o seu benefício da prisão domiciliar revogado. Neste mesmo dia, Jefferson trocou tiros contra agentes da Polícia Federal durante o cumprimento da ordem de prisão. Com a intermediação de seu correligionário, Padre Kelmon, e do ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson se entregou à polícia no mesmo dia. Em novembro, a investigação por tentativa de homicídio foi movida para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, com expectativa de julgamento por tribunal do júri. Ele foi preso em Bangu 8. Em 5 de junho de 2023, o STF autorizou a transferência de Jefferson para um hospital particular, após ele cair na cela e sofrer um possível traumatismo craniano. De acordo com o laudo feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, ele perdeu 16,5 quilos em 7 meses, e foi diagnosticado com depressão.
Esse vídeo possui caráter informativo, não partidário. Todas as informações nele contidas são de conhecimento público. Curta o vídeo e se inscreva em nosso canal.